Vamos mergulhar de cabeça no romance psicológico de Augusto Cury, que já começa com uma pergunta bem inquietante. O que acontece quando um homem que parece controlar tudo e todos, de repente, perde completamente o controle de si mesmo? É uma exploração fascinante sobre a natureza do poder e da corrupção. Pois é, a história já nos joga direto no meio do caos. A gente está a bordo de um Airbus A320 num voo que tinha tudo para ser tranquilo, de Barcelona para Düsseldorf. Mas, de repente, o avião vira um pesadelo com uma turbulência violentíssima. E é exatamente nesse cenário de pânico que tudo começa. No meio desse pânico todo, a gente conhece Napoleão Anacleto de Alcântara Filho. Pensa num político influente, um cara acostumado a dar as ordens, a ter tudo sob controle. Pois é, agora ele está ali, numa situação onde ele não tem controle sobre absolutamente nada. Olha que loucura! Esse mestre do controle que vive viajando está completamente perdido. Ele não lembra de ter embarcado, não faz ideia para onde o voo está indo, não tem nenhum assento marcado. Sabe, aquela fortaleza que era a mente dele começa a ruir. E para deixar tudo ainda mais bizarro, em contraste total com o desespero do Napoleão, tem um senhorzinho ali, super sereno, que parece nem ligar para o caos. Enquanto Napoleão se agarra onde pode, o tal estranho anda pelo corredor instável do avião com um equilíbrio que, olha, desafia a lógica. E aí, quando esse estranho começa a falar, a gente é levado para o passado. Para entender a crise que o Napoleão está vivendo agora, a gente precisa primeiro conhecer o homem que ele era antes, um advogado criminalista brilhante e, assim, absolutamente implacável. Isso aqui é um exemplo perfeito da genialidade dele para manipular. No seu caso mais famoso, ele não usou a lei, ele criou um espetáculo. Do nada, ele joga água nos jurados, um ato de teatro chocante, para dizer que a raiva deles era a mesma do cliente. Conclusão? O assassino foi absolvido por defesa da honra. Surreal. E por trás desse show todo, o que tinha? Cinismo puro. Essa frase dele já diz tudo. Para ele, a justiça não era sobre o que é certo ou errado. Era só um serviço para quem pagasse mais. A lei para Napoleão era só uma ferramenta para ganhar dinheiro e poder. Simples assim. Bom, com tanta ambição e tanto poder de manipulação, era óbvio que os tribunais iam ficar pequenos para ele, né? Era só uma questão de tempo até ele se voltar para a política, que seria o palco definitivo para suas habilidades. E a ascensão dele foi assim, meteórica. Da advocacia para a política nacional, cada passo foi uma vitória calculadíssima. E muitas vezes usando as mesmas táticas de ataque e manipulação que fizeram a fama dele nos tribunais. Essa frase aqui resume perfeitamente o personagem, né? A ambição dele não tinha limites. Para Napoleão, o céu não era o limite, era só o começo. Ele simplesmente não via nenhuma barreira para sua escalada ao poder. Então, ele construiu essa fachada impecável para o público. O líder forte, o cara virtuoso. Mas por trás dessa máscara operava uma mente paranoica, obcecada por controle e disposta a fazer qualquer coisa para vencer, desconfiando até dos aliados mais próximos. E isso tudo nos traz de volta para o avião. É lá que o mundo que Napoleão construiu com tanto cuidado está sendo desmontado, peça, por aquele estranho misterioso. O senhor calmo, do nada, solta essa afirmação impossível. E aí começa um duelo psicológico intenso. Napoleão, o homem que sempre teve resposta para tudo, de repente, não tem nenhuma. O estranho se recusa a ser definido. É impressionante. Ele desvia de cada pergunta e joga de volta para o Napoleão, transformando a conversa num espelho que só expõe o quão frágil é a identidade do político. E o duelo psicológico vira quase físico. Com um simples gesto de abrir os braços, o estranho parece que comanda o avião, que se inclina com tudo. O pânico volta, mas dessa vez parece que foi orquestrado. Nesse momento, a realidade de Napoleão se estilhaça por completo. Ele tem uma visão super vívida e aterrorizante. Num segundo ele está no avião, no outro ele está congelando no Polo Norte. Isso o leva ao limite da sanidade. Napoleão fica desesperado por uma explicação. Ele começa a jogar todas as possibilidades na mesa. Ele pergunta se o homem é Deus, o diabo, o mágico, sei lá, um bruxo. Mas o estranho simplesmente descarta tudo, como se fossem ideias ingênuas. Só que o estranho não é só um atormentador, e essa é a virada. Ele se revela como um médico, prestes a dar a Napoleão um diagnóstico muito difícil e doloroso sobre a sua verdadeira condição
E aqui está o diagnóstico. A condição do Napoleão não é maldade, mas sim uma doença. Ele foi infectado pelo vírus do poder, uma aflição que o fez perder totalmente o contato com quem ele realmente é, substituindo seu eu por essa persona pública que ele mesmo criou. E para não deixar nenhuma dúvida, para provar que sabe do que está falando, o estranho revela os detalhes de um acordo político secreto que Napoleão fez há apenas 8 dias. Ele sabe não só dos fatos, mas dos pensamentos mais íntimos dele. Não há para onde fugir. E aqui, o estranho usa a metáfora perfeita. A turbulência do avião é um reflexo direto do caos que está dentro da mente do Napoleão. A instabilidade lá fora é só um espelho da instabilidade aqui dentro. E a nossa análise termina com essa pergunta final do estranho, que é, na verdade, o coração de toda a história. Uma questão que vai além do personagem e que nos faz refletir. Afinal, o que é a verdadeira liderança?